compartilhar com tela cheia. Então vamos lá, olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, né? O que são esses métodos, essas metodologias ágeis, tá? Então a metodologia ágil é um modelo de gestão de projetos e uma filosofia que propõe alternativas à gestão tradicional de projetos. E tem como função aprimorar o processo de desenvolvimento de um produto ou serviço. E aí, o objetivo final dela, né, a função principal dela é o quê? Entregar com rapidez e maior frequência o meu produto ou o meu serviço conforme o meu cliente vai tendo necessidade. Nós vamos chegar lá, vocês vão entender isso aqui. O que é a metodologia tradicional? Vamos começar falando dela. Na gestão tradicional de projetos, a gente tem as seguintes etapas. Ó. Eu começo fazendo um levantamento, né, e uma análise dos requisitos do meu projeto. O que o meu projeto precisa para acontecer? O que é que o meu projeto tem que ter? Né? Quanto de dinheiro ele vai precisar, que partes da empresa que ele vai ocupar. Depois disso, eu vou fazer um desenho da arquitetura, tá? O que é isso, né? Eu vou montar uma estrutura ali, quebrando o projeto em partes, para que cada um faça aquilo que está definido, como se fosse lá um organograma quase, né, do meu projeto. Tá? Aí eu vou implementar. Implementar significa produzir. Né? Produzir uma primeira etapa, lá um protótipo, testar, fazer a produção em massa e vender, né? E manter ele funcionando. Qual é o problema dessa gestão tradicional, gente? Um primeiro problema está aqui na implementação, né? O que faz a implementação? Qual que é o problema com a implementação? Eu já gastei tempo, dinheiro e recursos em geral, seja pessoal, seja o que for, e comecei a produzir, né, o protótipo. Deu errado. Eu não tenho como saber exatamente o que é que deu errado. O que acontece? Aqui da implementação, depois que eu fiz os testes, eu volto lá na primeira etapa. Então, o problema da gestão tradicional de projetos é que ela é muito engessada, ela é muito rígida. E isso faz com que o andamento do projeto ele se torne lento e às vezes até difícil. E além disso, essa metodologia tradicional, ela usa o que a gente chama de desenvolvimento em cascata. O que é um desenvolvimento em cascata? Então, cada etapa do processo, então, identifiquei os requerimentos, montei o projeto, implementei, verifiquei, fazer a manutenção. Cada etapa, ela só vai ter início depois que a etapa anterior foi concluída. Qual é o problema com isso, gente? Se eu atraso uma etapa, eu atraso tudo que vem depois dela, tá? Uma ferramenta, por exemplo, que é muito fácil da gente ver isso aqui acontecendo, eu não sei se alguém já ouviu falar, vocês já devem ter visto, mas provavelmente não sabiam o nome, tá? Tem um gráfico, tá? Chama gráfico de Gantt. Não sei se alguém aqui já ouviu esse nome, tá? Gantt. Como funciona o gráfico de Gantt? Aqui eu coloco as tarefas e aqui eu coloco o tempo, duração de tempo. Então eu venho aqui e falo, olha, essa primeira tarefa ela vai começar aqui no momento 0 e ela vai levar, sei lá, 5 semanas para ser feita. E aí a próxima tarefa depende que ela esteja concluída.
Então, qual é o problema? Se essa daqui atrasou, essa vai atrasar. E tudo que depende dessa também vai atrasar. Então, isso aqui gera um problema de gestão de tempo, gestão de recursos, gestão de pessoal, que atrapalha o funcionamento do negócio, tá? Aí vamos voltar agora ali para os slides. Então, o projeto ele acaba ficando sujeito a grandes atrasos, porque depende do anterior, né? E depende que a correção do processo inteiro seja feita. Quando que isso começou a mudar, né? Quando que a gente começa a ter uma mudança nessa estrutura para a metodologia ágil? Ele começa a surgir, gente, lá por volta do meio dos anos 1980, com as indústrias de software. Hoje a gente pensa em indústria de software, né? A gente pensa, por exemplo, na Microsoft, a gente pensa numa IBM, a gente pensa numa Apple, a gente pensa em empresas gigantescas. Só que esse pessoal, no começo, eles não tinham dinheiro. E, gente, quando eu não tenho dinheiro e eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso pensar em uma maneira de fazer isso barato, né? Eu preciso pensar em uma forma de acontecer que não envolva recursos que eu não tenho. E aí entra, né, essa necessidade da mudança. Essa necessidade, ela teve um patamar muito importante também, a gente precisa falar, vou falar dela mais para frente um pouquinho, com o FBI nos Estados Unidos, tá? A necessidade do FBI criar um projeto novo lá no sistema e não saía do papel esse projeto. Então, ele precisou fazer o quê? Identificar uma maneira de fazer isso com menos dinheiro, porque o orçamento dele estava apertado. Então, olha só como que, às vezes, momentos de crise fazem com que nós desenvolvamos novas técnicas, novas metodologias. Então, o que acontece, gente? No ano de 2001, um grupo de empresas se uniu e publicou um manifesto, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, quem quiser depois acessa, leia, né, com calma, tá em português, a página ela tem a versão em português, tem a versão em outros idiomas também, né? Que é o Manifesto Ágil. Eu não vou ler ele agora aqui, né? Eu tenho ali os principais tópicos dele anotados. Então tá aqui o Manifesto Ágil. Se quiser ver mais sobre a questão do ágil, né? Aqui tem um pouquinho do porquê, né? O que eles focaram, quem são, né? Os assinantes do projeto e a data em que eles passaram a fazer parte, né? Então, aqui, se a gente olhar lá em 10 de outubro de 2002, que é de 2001 até outubro, fevereiro de 2002, né? O pessoal aqui, os primeiros que assinaram o projeto, né? Então, assim, o que acontece, gente? Para a gente, esses nomes talvez não façam o menor sentido, né? Mas dentro dessa metodologia, esses caras são muito importantes. E vamos ver quais são esses princípios, né? Que na verdade, o que é o manifesto? Primeiro, ele prevê a quebra do projeto. Então, olha só que interessante. Eu tenho lá um projeto. Esse aqui é o nosso projeto. Ao invés de enxergar o projeto como uma coisa só, o Manifesto Ágil fala o seguinte: e se a gente quebrasse esse projeto em várias etapas menores, do menor tamanho que eu conseguir, como se cada uma delas fosse um projeto separado e que eu começo focando só em uma, né? Então, comecei nessa daqui, ó. Vou até pintar ela, ver aqui. Vou pintar ela de verdinho.
Quando essa etapa estiver pronta, eu testo ela. Se ela funcionou, eu vou para a próxima etapa. Ah, deu erro. Então eu já sei que o erro foi na segunda etapa. Já corrijo aqui, na hora. Eu não vou esperar chegar aqui no final do projeto para descobrir que aqui em cima eu tive um problema. Então eu quebro o meu projeto em partes menores que permitem que eu veja resultado em cada etapa que eu avanço e corrija isso de forma imediata. Quais são os princípios dentro das metodologias ágeis? Olha só que interessante. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O que isso aqui está me falando? Olha só. O indivíduo que faz parte da minha equipe e a relação interpessoal desses indivíduos é mais importante do que o processo em si que vai ser feito para desenvolver e as ferramentas, porque eles entendem que se a equipe tem interações boas e tem indivíduos motivados, eles vão trabalhar melhor, não importa qual processo seja adotado, não importa qual ferramenta seja usada. Eu concordo. Aqui, gente, como eles eram uma equipe de software, mas isso aqui hoje o pessoal substitui software por produto, tá? Ou serviço. Então, software funcional, um produto funcional, um serviço funcional é mais importante que só ficar documentando tudo que acontece. Não é que não é importante documentar, mas é mais importante um resultado do que papel, do que documentação. Colaboração do cliente é mais importante do que eu ficar focado em só negociar o contrato. O cliente ele vai participar de cada etapa do processo. Isso aqui, gente, se o cliente está vendo acontecer, ele vai ficar o quê? Mais satisfeito. Eu vou dar um exemplo. Ontem de tarde, essa semana, quarta, quinta, sexta, né? Eu estava desenvolvendo um site e o que eu faço? Eu já passo para o cliente o link do site. E vou, lógico, ele me deu uma ideia, ele me passou o que ele quer, eu vou montando, só que ele vai dando opinião em tempo real. Então, gente, isso faz com que o cliente participe do processo e ele possa identificar necessidades de mudança. Lembrando que aqui cliente pode ser um cliente que compra na sua empresa ou pode ser a própria empresa. A própria empresa, nesse caso, ele é chamado de cliente interno. Ele está comprando um projeto dele mesmo, tá? Então, ele é um cliente também. Responder a mudanças é mais importante que focar cegamente num plano. Aqui, gente, tem uma palavrinha-chave, tá? A palavra-chave quando a gente fala em metodologia ágil é resiliência. O que é ser resiliente? É ser capaz de se adaptar às mudanças quando necessário, né? Tem um ditado, vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Tem um ditado que é muito legal e ele tem muito a ver com a gestão de projetos, que é de uma tribo indígena americana, são os Dakota, não sei se alguém já ouviu falar desse povo indígena. E os Dakotas, eles têm um ditado que diz o seguinte: você não deve cavalgar um cavalo morto. Vocês já pararam para pensar no como esse ditado é inteligente? Talvez não, porque talvez vocês nunca nem tinham ouvido falar. Eu também, antes de estudar, né, alguns anos atrás, em metodologias ágeis, eu também não conhecia esse ditado, né? Mas o que acontece quando você monta um cavalo que está morto? Ele vai te levar a algum lugar? Ele vai sair de onde ele está? Ele não vai.
E aí, gente, e a ideia da metodologia ágil é justamente identificar se aquele projeto é um cavalo morto. Se aquele projeto é um cavalo morto, desiste dele, muda, vai fazer outro projeto, tá? Então, a gente tem que identificar. E isso está aqui nas mudanças. A metodologia tradicional, ela não aceita mudanças durante o projeto. A metodologia ágil, ela foca nas mudanças. Por quê? Porque assim você evita ter um cavalo morto. O manifesto ágil, ele também vai listar os princípios dele, que são a priorização de satisfazer o cliente por meio da entrega adiantada e contínua de software ou produto de valor, a aceitação de mudanças de requisitos, o compromisso com a entrega de um produto, um serviço, um software funcional com frequência que vai de semanas a meses, tá? Vai depender do tamanho do projeto, vai depender das necessidades da empresa, né? Do tamanho da equipe, para eu poder identificar o que eu vou fazer ou não, tá? Aliás, quem tiver interesse, me peçam depois lá no grupo do chat, do WhatsApp. Tem um artigo que saiu faz umas 2 semanas sobre o Scrum, que é uma metodologia que nós vamos falar daqui a pouquinho, e a teoria do cavalo morto. Ele saiu originalmente em inglês, eu tenho ele em inglês, mas ele tem um site que traduziu esse artigo. Então, quem quiser, eu passo esse artigo para vocês, tá? É muito legal, gente, é uma área muito interessante, a gestão de projetos, e eu recomendo demais para quem quer estudar um pouco mais, né? Como eu falei, é uma área que vai demandar estudo. Em outras palavras, as principais características da metodologia ágil são o desenvolvimento incremental, ou seja, a melhoria contínua. Então, o que é o desenvolvimento incremental? Vamos lá. Aqui está o nosso projeto, ó. Ele vai começar, eu vou ter uma tarefinha, um projetinho menor aqui dentro. Quando esse projetinho ficar pronto, o próximo projeto que eu vou criar, ele vai ser bem maior porque ele inclui o antigo, que já está pronto, mais a etapa nova. E aí, cada vez que ele vai aumentando, esse aumento se torna maior. Tá? Então, gente, isso aqui é um crescimento que é feito de forma exponencial. Então, o que é exponencial? Só para a gente lembrar, né? Para quem não lembra lá da matemática, é o 2 ao quadrado, né? Isso é exponencial. É 2 ao expoente de 2. E quando eu tenho um crescimento exponencial, se vocês pegarem na própria matemática, a gente vai ver o seguinte, ó. Quando você tem lá 2 vezes 3, isso aqui dá 6. Espero eu que ninguém tenha dito nenhum outro valor em pensamento aí. E se eu fizer 2 elevado ao cubo, não é 6. Tá? Quando eu exponencio, esse crescimento é maior. Na verdade, esse crescimento aqui vai dar 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, o crescimento exponencial é um crescimento que aumenta demais, né? E aqui, quando a gente faz esse crescimento devagarzinho, né? Na verdade, não devagarzinho, mas pedacinho por pedacinho, no fim ele vai ser maior. E aí, vocês lembram quando a gente viu o projeto Aprendiz? Olha, faz tempo já, gente. E aí tinha lá um slide, e tem na apostila de vocês também, que tinha um círculo lá dividido em 4. E aí tinha lá, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Isso aqui, gente, está dentro dessa etapa. Em cada etapa eu vou planejar o que tem que ser feito, organizar o projeto, dirigir os passos e fazer o controle. Deu certo? Vamos para a etapa um pouquinho maior agora.
né? A cooperação entre a equipe e o cliente é constante. O ciclo de feedback é constante. O que é feedback, gente? Feedback é retorno, tá? Na verdade, se a gente for pegar, traduzir ao pé da letra, é retroalimentação. Olha que coisa bonita, né? Então, o que é uma retroalimentação? É quando eu forneço alguma informação em resposta a outra. Então, o cliente, o tempo todo, ele está participando desse processo. E aí ele está o tempo todo falando, tá bom, não tá. Ele não espera se acabar, né? Quem trabalha ou já trabalhou, gente, com marketing, com publicidade, a gente costuma brincar que você pega lá, né? Você manda para o cliente a campanha pronta, campanha finalizada, aí você manda. Aí o cliente devolve e fala assim, olha, eu queria que você mudasse tal coisa. Depois que você já terminou tudo, aí você vai lá, muda, você manda de novo, ele fala, ah, mas eu queria outra coisa. Aí ele volta. Então, você evita que se termine o serviço e tem que refazer tudo, né? Essas entregas das etapas, elas acabam sendo rápidas, porque eu estou focado em partes pequenas, e de alta qualidade, porque eu tenho o melhor da minha equipe focado em entregar um resultado bom. Isso também vai me permitir uma flexibilidade de escopo do projeto. Escopo, gente, é aquilo que o projeto tem que entregar. Lembra que nós falamos da mudança, da resiliência? Então, é o meu escopo flexível. Ele pode mudar conforme o tempo passa, né? Outra coisa que acontece é a criação de valor de forma progressiva e de acordo com as necessidades do cliente. E aqui valor não é o valor financeiro, gente, é aquele valor que eu já falei para vocês, o tal do valor agregado. É um valor que a pessoa percebe de forma não material no produto, né? É um valor que a pessoa está disposta, às vezes, a pagar a mais por um motivo de afeição àquela marca, aquele produto, tá? E adaptabilidade às mudanças e alto nível de inovação, tá? Aqui, gente, dentro das metodologias ágeis, a gente está sempre buscando inovação, sempre buscando uma forma de atender de forma mais moderna, mais rápida, mais eficiente as necessidades desse cliente. Só que isso serve só para software? Eu já dei um spoiler, já falei que não, mas estão aqui, né? O sucesso da metodologia ágil fez com que as empresas de outros setores também resolvessem adotar essa metodologia, essa estrutura. E com isso surgiram os tais frameworks ágeis. O que são frameworks, né? São ferramentas que têm como base esses princípios ágeis. Então, as empresas vão pegar esses princípios e vão adaptar, tirar o que é de software, mudar para produtos, né? E elas implantam, seja um time, de repente, olha, é uma equipe aqui que vai fazer uma atividade. Essa equipe vai ser a Valéria, a Thaís, o Murilo e a Dani. É só essa equipe que vai trabalhar dentro da metodologia ágil. Ou a empresa inteira. Não, eu quero mudar toda a metodologia de desenvolvimento da minha empresa. Eu quero mudar toda a gestão de projetos da minha empresa. Então, a empresa passa a adotar essas estruturas. Eu trouxe aqui para a gente falar de 2 frameworks, tá? Que são os 2 mais famosos que tem. O primeiro deles, já até citei o nome lá atrás, é o Scrum, tá? O Scrum surgiu por causa daquele problema que eu falei do FBI. Vou deixar uma dica de leitura, caso alguém queira. Tem um livro chamado Scrum. Opa. A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Tá? É um livro que conta a história do surgimento da metodologia Scrum e como implementar ele. É muito legal esse livro, eu recomendo bastante, tá? Então, o Scrum, ele é talvez o mais famoso
dentro dos frameworks ágeis e é um dos mais utilizados. Como funciona ele, gente? Ele trabalha com processo de desenvolvimento interativo, ou seja, trocando informações e incremental. Então, um pedacinho pequeno, um pedacinho um pouco maior, tá? E toda a produção do projeto, ela se baseia na realização de um negócio chamado sprint periódico de resolução de pendências. Então, lembra que eu falei que a gente quebra o projeto em vários projetinhos menores? Cada um desses projetinhos menores recebe o nome de sprint no Scrum, tá? E o sprint, então, ele é um ciclo de desenvolvimento do projeto, que vai entregar uma parte. Então, olha, a gente vai desenvolver primeiro o layout do projeto, a aparência do projeto. Então, esse é um sprint. Acabou essa etapa? O cliente aprovou? Vamos para a próxima etapa. Tá? E aí, gente, é toda a equipe trabalhando naquela mesma coisa ao mesmo tempo. Normalmente, os sprints eles têm entre 2 e 4 semanas de duração. Ou seja, é curtinho, né? É rápido o negócio. E todo dia tem que fazer uma reunião. Nossa, Marcelo, mas que saco, reunião todo dia. É, gente. Só que não é aquelas reuniões que você chega na reunião, aí você tem meia hora de papo à toa, 10 minutos de reunião, mais uma hora de papo à toa, que você, no final das contas, não serviu para nada, né? Essas reuniões, gente, elas são extremamente rápidas. Tão rápidas que elas são feitas em pé, ninguém senta. Então é como se a gente se reunisse aqui na sala para definir alguma coisa, todo mundo de pé. Ah, Marcelo, mas posso falar durante 1 hora em pé ali, numa boa. Você dá aula 3 horas em pé, né? Só que como é que eu meço o tempo da duração? Você tem, quem está conduzindo a reunião, o líder da equipe, tem que prestar atenção em todos os participantes. A partir do momento em que a pessoa começou a trocar a posição da perna, sabe quando cansa a perna, que a gente muda a posição da perna para poder descansar uma perna enquanto apoia o peso na outra? Isso significa que a reunião já está demorando demais, tá? Então a reunião é de 10 minutos em média, é só discutido as coisas relacionadas ao sprint que está sendo feito, né? O principal componente do Scrum é o ser humano, certo? E aí eu tenho mais um detalhe, gente. A equipe que trabalha no projeto, ela precisa ser motivada, tá? Para quê? Para apresentar um trabalho mais refinado. O Scrum, apesar dele ser uma metodologia ágil, ele não é a mais rápida de todas. Por quê? Porque ele está focado na qualidade, necessariamente. Por isso que ela costuma ser a mais usada, tá, gente? Porque eu prefiro qualidade do que entregar muito rápido algo que não vai ser tão bom, né? Tem outro detalhe ainda sobre o Scrum, gente, que é o seguinte: a equipe ela tem que ter essa motivação de forma que ela possa trabalhar constantemente apresentando resultados. Eu não vou sair correndo, entregar uma parte do projeto muito rápido e depois queimou, a equipe está desmotivada, cansada mentalmente. Esse projeto de desenvolvimento ele tem que ser um pouquinho por vez, tá? De forma constante. Então, aqui o foco é a constância desse desenvolvimento, mantendo a equipe motivada. Gente, motivar uma equipe não é falar, vou pagar o salário deles. Pagar salário é o mínimo que você espera do patrão. Motivação é reconhecimento, é ambiente de trabalho satisfatório, tá? Isso é motivação para a equipe. Outra metodologia que a gente tem é o Kanban, tá? O Kanban, gente, é uma muito legal. Ela foi criada pela Toyota e ela basicamente usa cartões coloridos para indicar
onde cada produto tem que ficar dentro da empresa e para onde ele vai a seguir. Então, cada cor representa uma informação diferente. Então, por exemplo, chegou o produto lá na empresa, o pessoal do departamento de compras fez a conferência, coloca ali o cartãozinho indicando o estoque. Então, quem é responsável por movimentação da mercadoria vai lá, olha, verdinho estoque, então ele leva para o estoque. Pega o cartãozinho, devolve lá para o departamento de compras que faz a conferência. O estoque recebeu a mercadoria, muda o cartãozinho falando, vai ficar no setor tal, coloca vermelho, setor tal, leva para lá. O Vitor precisa desse produto que está no setor vermelho. Ele vai lá, pega o produto, tira o cartãozinho e devolve no lugar e leva com ele e vai trabalhar esse produto, colocar nova cor. Tá? Gente, por que a Toyota criou isso? Porque eles, quando surgiram, eles não tinham dinheiro. Tá? A Toyota foi uma empresa que começou sem dinheiro. Então, eles precisavam criar formas baratas de gerenciar o funcionamento dos projetos. E aí, como funciona então? Vamos lá. Você usa cartões, ou pode ser post-its, o que você quiser, num quadro, para indicar de maneira visual e prática o andamento dos fluxos da produção na empresa. Então, por exemplo, tem uma ferramenta, eu vou recomendar para vocês, gratuita, tá, gente? Chamada Trello. Não sei se alguém aqui já ouviu falar ou se alguém já conhece, alguém já usa, né? O Trello, ele é uma plataforma, é um site, eu até mostro, se der tempo, um site ali para vocês, que funciona da seguinte maneira. O Trello, você cria painéis e você vai movimentando. Então, lá no meu Trello, eu tenho assim, por exemplo, eu tenho um painel chamado para fazer, um painel chamado em andamento e eu tenho um painel chamado finalizado. Então, o que eu faço? Você cria os cartõezinhos lá com cada tarefa que você tem que fazer. Ó, tudo isso aqui eu tenho para fazer. Né? Cada cartãozinho você fala o que é a tarefa, explica nele. Pode anexar arquivo, tá, gente? Tudo isso. Ó, esse aqui eu comecei, esse último aqui. Então, eu vou vir nele, vou selecionar ele e vou arrastar ele para o em andamento. Esse aqui também está em andamento, ó, esses três. Opa. Pronto. Eu terminei, esse aqui do meio está finalizado. Vem para cá. E aí, gente, no meu caso, o que eu faço? Depois de um determinado período, se já está realmente finalizado aquele projeto, eu não tenho mais nada para fazer nele, eu posso simplesmente fazer o quê? Deletar. Tá? Então, o Trello é uma ferramenta gratuita que permite fazer isso. Então, o que acontece? De um lado, você vai colocar as tarefas que precisam ser feitas, do outro, aquelas que estão em execução ou que já estão terminadas. O nome que você vai dar para cada quadro vai depender do seu processo interno, né? Então, resumindo, a metodologia ágil prevê a adoção de estratégias mais enxutas para desenvolver um projeto, que permitam a entrega com um custo menor, qualidade maior e cliente mais satisfeito. Para funcionar, precisa de uma equipe treinada e motivada, certo? Deixa eu mostrar rapidamente para vocês só a página ali do site do Trello. Não vou conectar na minha conta.
Tá? Então tá aqui, ó, trello.com. Tem em português, ó, ele já tem aqui, você pode criar a equipe, né, de tarefas com outras pessoas, tá? Então, gente, isso aqui é muito prático, tem aplicativo para o celular, então eu recomendo demais. Aqui algumas pessoas que usam o Trello, ó só o Google só, né? Então, tá bom. Ele tem, óbvio, uma versão paga, mas para nós, pobres mortais, não há necessidade. Então, fica aí para vocês. Opa, eu não estou compartilhando a tela. Tô? Vocês estão vendo minha tela? Não. Não, ninguém fala nada, né? Olha que ótimo. Agora vocês estão. Sim. Então, tá aqui o Trello, ó, bem fácil de achar. Trello.com, né? O Google usa ele. É gratuito, tá, gente? Dá para quem tiver e-mail do Google, dá até para fazer login usando o próprio e-mail do Google. Não precisa nem fazer outras contas, nem nada do gênero, tá? Então fica aí para vocês essa dica. Ok, gente? Alguma perguntinha? Professor, eu queria saber em questão do retorno às aulas presenciais. A Certo. semana que vem vai ter A videoaula semana que também? vem é aula conteúdo, volta ao conteúdo normal do curso, porém ainda remoto, porque são 2 semanas que a gente vai permanecer na fase vermelha. Essa Ok. e a próxima, tá? Aí durante essa semana agora, o governo do estado tem a reavaliação para a gente saber as próximas, as outras 2. Mas acredito eu que aí a gente volta ao normal. Ai, Tá? tudo bem, então. Então Obrigada. tá bom, gente. Ó, daqui a pouquinho a Luana já manda lá no grupo o convite, hein? Ok. Tá bom? Uma boa semana, então. Para vocês também, gente. Tchau. Obrigada.